Fala pessoal, boa noite! Sejam muito bem-vindos, live hoje, quinta-feira, dia 9 de abril de 2020, sejam muito bem-vindos. Hoje, quinta-feira, uma live bem especial, porque além da live eu tenho bastante novidades. Podem vir entrando, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou contando algumas das novidades. Então, primeiro, nessas últimas 2 semanas, eu acabei fazendo só a live na quinta-feira, mas já na semana que vem retornaremos com os encontros de segunda-feira e de quinta-feira. E vamos manter esse padrão sempre, segunda e quinta. Na segunda-feira a ideia é discutir mais artigos científicos, publicações que saíram, talvez uma linguagem às vezes um pouco mais técnica, um pouco mais direcionada para médicos, mas todos convidados. E de quinta-feira, esse conteúdo mais direcionado mesmo para pacientes, para mulheres que estão tentando engravidar. E então, sejam muito bem-vindos. Eu fiz uma enquete na semana passada sobre, eu não lembro, acho que foi essa semana, no começo da semana, que horário que vocês preferem. A gente tem feito desde o começo do ano esse encontro às 8 horas da noite. E eu perguntei para vocês o que vocês preferiam, se era às 8 ou às 9 horas. E foi 50-50, assim, ficou muito dividido. Teve bastante voto. Então, primeiro eu agradeço vocês, quem votou na enquete, obrigado, porque isso me ajuda também a saber o que é melhor para vocês. Ficou tão dividido que eu decidi fazer às 8h30. Então, a partir de segunda-feira que vem, nós vamos mudar o horário da nossa live para as 8h30 da noite. Tá bom? Então já podem deixar aí anotado no calendário de vocês, na agendinha, que a partir de semana que vem os encontros serão às 8h30 da noite. Esse é o primeiro recado que eu tinha para dar. O segundo recado é que, eu não sei se vocês já viram, que ainda não viu, vou contar agora, porque isso é uma coisa que começou hoje. Eu percebi que muitas de vocês, principalmente pela nossa última live, referem uma questão muito grande de dificuldade para conseguir a gestação, de diversos aspectos, dos aspectos técnicos, dos aspectos psicológicos, dos aspectos sociais. Então, pensando nisso e juntando aí um conhecimento todo que eu adquiri ao longo dos últimos anos, no dia 20 ao dia 23 de abril vai acontecer o Desafio da Fertilidade, que vai ser o momento em que eu vou passar os 10 passos mais importantes que facilitam o seu caminho até a gravidez. De novo, dos dias 20 ao dia 23 de abril vai acontecer o Desafio da Fertilidade, em que eu vou passar um passo a passo, com 10 passos, para facilitar o seu caminho até a gravidez. Fica aqui comigo na live. Assim que acabar a live, você pode entrar lá no link que está na minha bio e você consegue se cadastrar. Esse vai ser um evento 100% online e 100% gratuito. Então vai ser uma série de vídeos em que eu vou te dar várias dicas e várias informações importantes que você tem que saber para ajudar no caminho até a gravidez. A gente abriu as inscrições do desafio hoje, no final da manhã, se eu não me engano, que realmente foi liberado, e já tem mais de 100 pessoas inscritas. Tá? Então só hoje, com poucas horas de abertura, a gente já conseguiu inscrição de mais de 100 pessoas. Meu objetivo é que isso chegue o máximo de mulheres possível. A minha ideia é te ajudar nesse caminho até a gravidez. E eu tenho certeza que esse Desafio da Fertilidade vai fazer isso por você. Legal? Então fica aqui comigo na live, não sai, fica aqui comigo, que no final da live eu falo isso de novo, eu dou esse recado de novo, que eu quero que vocês participem desse desafio. Então, vamos lá. O tema da live de hoje é fator tubário. Deixa eu só virar um pouquinho a câmera. Ótimo. Então, vamos lá. O tema da live de hoje é fator tubário. Esperem um pouquinho para mandar as perguntas. Eu vou explicar várias coisas aqui. Eu acredito que várias das dúvidas que vocês estão pensando, pessoas que me mandaram aí durante o dia, viram que esse era um tema. Às vezes eu vou fazer um tema, eu acho assim, o pessoal não vai gostar muito, mas eu acho que é uma coisa importante, e vamos fazer. E aí de repente chega um monte de dúvida, um monte de pergunta, e para mim isso é super importante, saber que o conteúdo que eu estou passando para vocês
ajuda, que o conteúdo é bom, que o conteúdo faz diferença na vida de vocês. Esse é o meu objetivo. Então, se você conhece alguém que está tentando engravidar, que ou já fez algum exame e fez uma suspeita de ter uma alteração nas trompas, ou que ainda não investigou, aqui tem um aviãozinho que você consegue convidar a pessoa para participar dessa live. Então faz isso por ela, eu tenho certeza que ela vai te agradecer. E quanto mais gente estiver aqui na live, mais legal vai ser. Eu sei que tem muitas pessoas fazendo live agora. A gente está desde janeiro fazendo, mas agora o pessoal está se empolgando e é ótimo. Mas eu tenho certeza que essa live vai ajudar muitas pessoas. E eu vou começar a explicar para vocês algumas coisinhas. Eu trouxe aqui uma imagem, é um desenho. Deixa eu trazer um pouquinho mais perto, que eu acho que vai ajudar bastante para a gente entender. Então, vamos lá. O que nós precisamos para uma gravidez acontecer? Uma gravidez espontânea. O casal está tentando engravidar em casa, está tendo as relações sexuais, está namorando no dia fértil. Nós precisamos que algumas coisas aconteçam de uma forma sincronizada para que assim a gestação aconteça. O que precisa acontecer? Primeiro, a mulher tem que ter uma ovulação. A ovulação é o momento em que o ovário solta um óvulo. A mulher tem a ovulação, a tuba uterina vai capturar esse óvulo. Então, vou mostrar aqui para vocês. Então, a gente tem aqui no desenho o ovário, tem aqui um óvulo que vai ser liberado e capturado pela tuba. Esse óvulo, ele vai começar a passar por esse caminho da tuba até o útero, que é essa estrutura aqui. O homem, durante a relação sexual, ejacula na vagina, o espermatozoide vem passando por todo esse caminho, ele cai dentro do útero, ele passa pelo ósteo tubário. Então às vezes vocês veem no laudo de algum exame escrito, o ósteo tubário foi identificado, foi visualizado, e aí fica assustado, nossa, o que é isso? O ósteo tubário é a estrutura, é onde a tuba uterina vai se desencadear. O espermatozoide vem passando por aqui, até chegar no óvulo. Ele vai fertilizar, vai juntar o espermatozoide com o óvulo e formar um embrião. O embrião vem se desenvolvendo durante um período de 5 dias até que ele chega no útero e gruda, e implanta. Qualquer fase que falha nesse processo, a gravidez não acontece. Deixa eu pôr um pouquinho para trás. Qualquer fase que falha nesse processo, a gravidez não vai acontecer. Então a gente precisa que essas estruturas estejam funcionando bem, a gente precisa que elas aconteçam no momento adequado. Então, por exemplo, se a mulher ovula e não houve a relação sexual, não tem como a gravidez acontecer. O óvulo fica aqui, o espermatozoide não chega, o óvulo não é fecundado. Se a paciente não tem ovulação, por exemplo, os casos de síndrome de ovário policístico, em que a paciente fica vários meses sem menstruar, você pode namorar quantas vezes for. Se a ovulação não acontecer, a gravidez não vai acontecer. E existem algumas alterações que é exatamente nessa estrutura, que é a tuba uterina, que nós chamamos de tuba. O nome antigo era trompa de Falópio. Então, às vezes, vocês se confundem, a gente fala tuba e fala, mas e as trompas? É exatamente a mesma coisa. Na medicina houve uma mudança de nomenclatura, a gente evita agora colocar nome de pessoa nas estruturas. Então, essa trompa de Falópio, o nome mudou para tuba uterina, que na verdade fica mais fácil, fica mais simples. E a tuba uterina, ela tem que estar funcionando bem. Se por acaso nós temos uma obstrução, aqui está fechado, ou aqui está fechado, não tem como o espermatozoide encontrar o óvulo. Dessa forma, não tem como a gestação acontecer de forma espontânea. Deu para entender isso? A tuba uterina é uma estrutura fundamental que permite o encontro do óvulo com o espermatozoide. Se a gente tem uma obstrução na tuba, é praticamente impossível a gestação acontecer, porque o óvulo não encontra o espermatozoide. Se eles não se encontram, não formam um embrião. Se não formam um embrião, não tem como a gravidez acontecer. Ficou claro isso? Esse é um conceito fundamental. Entendendo isso, praticamente o resto da live vocês já vão entender. Isso é a coisa mais importante. Legal? Ótimo. Perfeito, estou vendo que vocês entenderam bem. A tuba uterina, todas as mulheres, teoricamente, elas nascem com a tuba funcionando bem.
A gente tem poucas alterações, é muito raro uma mulher nascer com a trompa que está com funcionamento ruim. É muito raro. Em geral, nasce com a tuba boa, mas alguma coisa acontece ao longo da vida que pode prejudicar o funcionamento da tuba. Quais são essas coisas? Primeiro, alguma infecção na trompa. A gente chama isso de doença inflamatória pélvica, ou moléstia inflamatória pélvica, ou simplesmente um abscesso nas tubas, um abscesso nos ovários. Isso, o principal agente é chamado clamídia. Então a clamídia é um micro-organismo que pode afetar esse funcionamento das trompas. Ela pode causar uma infecção e até um quadro grave, em que a mulher tem uma dor abdominal muito importante, tem febre. É um quadro que a paciente precisa ser internada, às vezes tomar antibiótico, às vezes até fazer uma cirurgia. Porém, existem situações em que essa infecção acaba sendo uma coisa muito leve. É um mês que a mulher tem um pouco mais de cólica, às vezes ela não sente nada, não tem febre, o corpo se cura. O corpo resolve aquela infecção, igual quando você pega um resfriado, que você fica doente, mas o corpo resolve. Às vezes é um dia que você amanhece com a garganta coçando, você não faz nada. Às vezes você toma uma dipirona, às vezes não faz nada. Fala, vamos tomar água, vamos voltar para o meu dia a dia, preciso trabalhar. Aí dá 1, 2 dias, aquilo passa. Às vezes isso pode acontecer também no corpo da mulher. Essa infecção por clamídia pode ser muito pouco sintomática. Você não sente nada, você não toma nenhum antibiótico, o seu corpo se cura, mas fica uma cicatriz. Essa cicatriz é uma lesão nessa região, nas trompas. E isso pode ser até uma cicatriz, uma coisa leve, como um enovelamento das trompas, uma aderência ou até mesmo uma obstrução. Primeira situação que pode ter alteração da trompa, infecção nessa região. Segunda situação que podemos ter uma alteração nas tubas uterinas, endometriose. A endometriose é uma doença que acontece quando essa camada interna do útero, essa camada, que é o endométrio, gruda fora do útero. Então gruda no ovário, na vagina ou na tuba, no intestino, na bexiga, em qualquer uma dessas localizações. É uma doença que causa muita dor pélvica, a mulher tem muita cólica menstrual, uma cólica muito grande que atrapalha a vida dela, tem uma dor na relação sexual, dor pélvica fora do período menstrual, ou seja, é uma situação que, em geral, causa vários sintomas. E a endometriose ela tem uma característica, que ela forma o que nós chamamos de aderências, ou seja, ela causa como se fosse uma cicatriz dentro da barriga. E essa cicatriz fibrosa pode alterar o funcionamento do corpo. Ele puxa a trompa para um lado, o ovário para o outro, faz um bloqueio das estruturas. Fica tudo grudado. Se fica tudo grudado, esse funcionamento aqui acaba sendo prejudicado. Ele não funciona bem. E se a trompa não funciona bem, a tal ponto que às vezes até obstruem, a gente não consegue a gravidez. Ou seja, a endometriose é uma segunda situação em que temos uma possibilidade de ter uma alteração tubária. Recapitulando, primeira situação, infecção nas tubas. Segunda situação, endometriose. E uma terceira situação é quando temos uma cirurgia abdominal. Da mesma forma que quando você faz uma cirurgia causa uma cicatriz na sua pele, dentro da barriga também pode formar essa cicatriz, que são as aderências. E as aderências, como eu falei, assim como na endometriose, pode causar uma alteração no funcionamento normal das trompas. E essa alteração no funcionamento vai dificultar a gravidez e vai dificultar uma gestação espontânea. Vamos recapitular. 3 situações que podem alterar o funcionamento da trompa. Infecção na tuba, endometriose ou uma cirurgia abdominal. E quais são essas cirurgias abdominais? Pode ser uma apendicite, pode ser uma gestação ectópica anterior, pode ser qualquer cirurgia pélvica que vai formar aderência. A gente não sabe exatamente por que o corpo humano forma aderência. Esse é um grande mistério. Tem gente que acha que está relacionado, por exemplo, ao pó que a gente tem na luva. A gente tem talco na luva e, eventualmente, esse talco poderia cair dentro da barriga em partículas microscópicas que a gente não vê.
e causa aderência. Tem gente que acredita que o sangramento na cirurgia pode causar aderência. Tem várias teorias, mas a grande verdade é que a gente não sabe exatamente. E quando a gente tem essa situação que nós não conhecemos exatamente o mecanismo de formação de uma doença, de uma alteração, a gente não sabe exatamente como evitar. Qual que é a recomendação atual? Que nós temos que fazer uma cirurgia limpa, uma cirurgia adequada, uma cirurgia o mais rápido possível, tomando todos os cuidados, fazer uma boa limpeza da cavidade no final da cirurgia, não deixar sangramento. Então são vários guias que nós temos para tentar manter aquela cavidade saudável, aquela barriga saudável depois do procedimento. Mas, infelizmente, pode acontecer mesmo depois de uma cirurgia, mesmo depois de 2 cirurgias. Tem paciente que tem 3 cirurgias e a barriga está ótima por dentro. Tem paciente que fez uma cirurgia e está totalmente aderido. Deve ter alguma coisa em relação à característica pessoal da mulher, da mesma forma que mulheres formam queloide na pele, tem outras mulheres que não formam. Então deve ter algum fator pessoal, algum fator genético, algum fator ambiental, mas também parece estar relacionado com técnica cirúrgica. Hoje, quando fazemos um procedimento, como eu falei, a gente toma todos os cuidados, mas infelizmente pode acontecer. Eu vi, alguém perguntou, pode cesárea causar aderência? Sim, pode. Em geral, a cesárea não é uma cirurgia que causa muita aderência, mas pode sim. Eu já vi pacientes que tiveram uma gestação anterior, fizeram cesárea, e aí depois eu fui fazer tentou engravidar, não conseguiu, eu fui fazer a esterossalpingografia e as tubas estavam numa posição totalmente alterada. Então eu acredito que sim, a cesárea pode atrapalhar, a cesárea pode causar aderência. Como que a gente diagnostica uma alteração na tuba? Porque aqui eu estou falando, você tem várias doenças que podem causar, tem algumas situações que você nem percebe direito que está com essa alteração, você não sente, em geral, a dor da aderência. É muito difícil a mulher ter dor de aderência. Quando é endometriose, sim, pode causar, mas se for um resquício de infecção anterior, às vezes a mulher não sente nada, às vezes não sentia nem quando tinha infecção, que dirá agora, que já passou a infecção, só ficou aquela cicatriz. Então o fator tubário, não necessariamente você vai ter algum sintoma. Na sua história clínica, você pode ter algum antecedente e agora você deve estar pensando, nossa, mas eu já fiz uma cirurgia. Ou, eu tenho um diagnóstico de endometriose, será que é por causa disso que eu não estou engravidando? Você pode pensar, eu já tive uma infecção que eu precisei tomar antibiótico na veia, às vezes que precisei ficar internada. Isso vai aumentar a sua chance de ter uma doença tubária. Não é obrigatório, mas vai aumentar a sua chance. Então já para e pensa, será que eu posso ter uma alteração na tuba? E a gente vai precisar fazer o diagnóstico. Não adianta só ficar no campo das ideias, a gente precisa tentar mostrar o problema. E o exame que nós fazemos para diagnosticar as alterações nas tubas é a esterossalpingografia, que é quase um palavrão. Eu sei que várias de vocês já devem ter feito esse exame. Esse é um exame que infelizmente é um exame chato, porque ele pode dar um pouco de dor. Tem mulheres que têm um pouco de dor, tem mulheres que têm bastante dor, mas a grande maioria das mulheres consegue fazer o exame. Não é uma situação que você não consegue fazer o exame de tanta dor. É muito raro isso acontecer. Como é que funciona a esterossalpingografia? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês, só desenho aqui de novo. Na esterossalpingografia, o radiologista ele vai entrar com um catéter aqui dentro do útero. Essa parte interna é o endométrio. Então ele vai entrar com um catéter no endométrio e vai jogar contraste. O que nós queremos que aconteça? Que o contraste ele vai vir todo aqui por dentro e vai vir para as trompas, para as tubas. E o contraste vai cair aqui na barriga. É isso que nós queremos que aconteça. Deu para ver aqui? Eu sei que a imagem não é muito boa, mas a ideia do exame é essa. A gente vai ver e vai fazer vários exames de raio-x. Então o radiologista vai fazendo exames de raio-x e a gente consegue ver a imagem. Eu estou vendo aí várias de vocês falando, o meu não deu nada, o outro meu doeu muito, outro foi um pouco dolorido, outro muito dolorido. Então vocês vejam que cada uma tem uma percepção. E eu não vou mentir para vocês, esse é o exame que infelizmente dói. É um exame que infelizmente a medicina não conseguiu evoluir a tal ponto de descobrir um outro exame que nos desse a mesma informação. O que ele mostra? Quando eu faço esse exame
e a gente vê que as duas tubas elas contrastam, passa contraste, a gente consegue ver o contraste, a gente vê que o contraste caiu na barriga, isso é um sinal que tá tudo bem, que passou o contraste e que a tuba está aberta. Se a tuba está aberta, é possível que o espermatozoide encontre o óvulo. Se nós fazemos o exame e não vem contraste, no raio-x a gente não vai ver, então aquele branco, e nós vamos fazer o diagnóstico de obstrução, quer dizer que aqui está fechado. E aí, de novo, como nós falamos, se a tuba uterina não está aberta, se o caminho não está aberto, vai ser muito difícil uma gestação espontânea, porque o espermatozoide não consegue encontrar com o óvulo. Tudo bem? Deu para entender isso? A esterossalpingografia é um exame que muitas vezes as mulheres engravidam depois desse exame. Por quê? Porque às vezes tem, por exemplo, uma rolha aqui de muco, e aí você faz o exame e você desobstrui uma rolha, um pouquinho de muco. Agora sim, eu não recomendo que vocês façam esse exame para tentar engravidar. Então, de novo, tem mulheres que engravidam depois que fazem esse exame. Só que esse não é um tratamento. Eu já vi mulheres que falam, eu já fiz 2, 3 vezes a esterossalpingografia e ainda não consegui engravidar. Isso não é um tratamento. Você fez o exame uma vez, mostrou obstrução, não mostrou obstrução. É isso. Você não vai ficar repetindo o exame toda hora para tentar engravidar. Até porque esse é um exame doloroso, esse é um exame que usa contraste, então de uma forma ou de outra tem risco. Você vai se expondo cada vez mais ao contraste, vai se expondo à radiação. Então a gente não utiliza o exame dessa maneira. Tem mulheres que engravidam depois? Tem. E é uma situação excelente. O casal está tentando engravidar, faz o exame e engravida, ótimo. Mas se você não engravidou, não adianta ficar repetindo. Às vezes nós indicamos repetir o exame quando tem dúvida no resultado, ou quando a mulher, por exemplo, fez uma vez há 10 anos atrás, mostrou uma situação, fez uma cirurgia, teve um parto e agora não está conseguindo engravidar de novo. Aí você vai repetir. Mas você não vai ficar repetindo esse exame toda hora, não faz sentido. Tudo bem? Deu para entender isso? Eu vi que alguém perguntou se era para repetir ou não era para repetir. Então acho que eu já respondi essa dúvida, que essa é uma coisa bastante frequente, uma dúvida muito frequente. Quando nós temos uma obstrução, fica muito difícil a gravidez. Só que tem situações que são intermediárias. Então deixa eu apagar aqui só um pouquinho, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Fiquem comigo, não me abandonem. Então, vamos lá. Às vezes, nós fazemos o exame e a trompa, ela vem, a tuba, ela é mostrada assim. Então, o útero está aqui e a tuba vem para cá. Então, vocês lembram que no outro exame que eu mostrei, na outra imagem, que a tuba vinha aqui e o ovário aqui embaixo? Às vezes, a tuba vem para cima. É o que nós falamos que a tuba está verticalizada. Ela está direcionada para cima. E se o ovário está aqui, vocês vejam a dificuldade que pode ser da tuba pegar o óvulo. Então ele tem que vir para cá, ela tem que conseguir pegar, o espermatozoide tem que vir para cá. Acaba sendo uma situação mais difícil. Então uma tuba verticalizada pode ser uma justificativa de dificuldade para a gravidez acontecer. Às vezes, a tuba está tortuosa. O que quer dizer a tuba tortuosa? Em vez de fazer esse caminho retinho, ela vem assim. Isso aqui pode dificultar. Às vezes ela está enovelada, então ela faz assim, como se fosse assim. Então, são todas situações que podem mostrar uma dificuldade. Às vezes, mesmo que passe contraste, isso não quer dizer que a tuba está funcionando. Porque, e aqui é uma coisa super importante, então prestem atenção, isso aqui é super importante. Você ter a tuba aberta, a tuba passando contraste, não significa que a gravidez vai acontecer. Porque o exame de esterossalpingografia, ele mostra somente o formato da trompa. Ele não mostra a função dela. E a tuba, ela não pode ser entendida só como um cano que permite que vá espermatozoide para um lado, óvulo para o outro, forma embrião. Ela não é só uma estrada que fica lá parada, um túnel.
ela tem função, ela tem uns cílios que ficam batendo, ela faz contrações, e tudo isso é super importante para a gravidez acontecer. Não adianta ela só estar lá parada. Então, muitas vezes, nós vemos a esterossalpingografia e falamos, olha, a tuba está aberta, mas eu não sei da função. Eu não sei se ela está funcionando bem. E hoje, o que nós correlacionamos? Se o formato está bom, isso provavelmente significa que a função está boa. Se a função não está boa, provavelmente o formato também não está bom. Então, nessas tubas enoveladas, tortuosa, verticalizada, isso pode ser um sinal que a tuba não está funcionando bem. Então, às vezes eu tenho casais que eu pesquiso tudo, não encontro nada. Só que eu faço a esterossalpingografia e vejo que as tubas estão verticalizadas. Aí a paciente me pergunta, doutor, é impossível engravidar? Eu sempre falo, não é impossível. Pode ser que a gravidez aconteça, mas considerando aqui num quebra-cabeça, que eu estou tentando entender por que esse casal não está conseguindo engravidar, talvez essa pode ser a única explicação. Às vezes são aqueles casais que demoram 5 anos, 6 anos, aí faz tratamento, não engravida, aí de repente consegue engravidar. Às vezes a tuba ela não estava funcionando muito bem, mas uma hora de tanto insistir deu certo. O grande problema é que a gente não pode contar com isso, né? Eu não posso contar que a gravidez uma hora vai acontecer, porque pode ser que nunca aconteça de forma espontânea. A gente vai ter que pensar em tratamentos. Mas isso pode ser uma justificativa. Quando você não tem obstrução, mas você tem uma alteração. Eu considero uma alteração leve, uma alteração moderada, e a alteração grave vai ser a obstrução. E é o que nós fazemos quando tem obstrução. Essa vai ser a última coisa que eu vou falar e depois eu vou abrir para perguntas para vocês, que eu estou vendo que está vindo várias perguntas, tá bom? Tá ajudando isso? Tá ficando claro? Tá dando para entender? Me manda aqui um joinha, um coraçãozinho, o que vocês quiserem, só para eu saber que vocês estão me ouvindo bem, que tá boa a explicação, que tá ficando claro. Não sei se os desenhos também deu para ver bem, mas me mandem esse feedback que para mim é super importante. Ótimo, legal, muito bom. Então, perfeito. Identificamos um fator tubário, identificamos que existe uma alteração. Eu vou colocar aqui a situação mais grave para a gente raciocinar. Então vamos imaginar que existe uma obstrução tubária. As duas tubas estão fechadas. A gente não está conseguindo ver nada. As duas tubas estão fechadas. Lembra, raciocina comigo. Se para a gravidez espontânea o óvulo precisa encontrar o espermatozoide e é na tuba que eles se encontram, se temos uma obstrução tubária, isso significa que dentro do corpo da mulher, esse encontro não vai acontecer. Então, aonde que vai acontecer esse encontro? Fora do corpo humano. E o tratamento em que acontece o encontro do óvulo com o espermatozoide fora do corpo humano é a fertilização in vitro. Então, quando nós fazemos uma fertilização in vitro, nós pegamos o óvulo, depois de uma estimulação, pegamos o espermatozoide como se fosse colher um espermograma, selecionamos os melhores óvulos, selecionamos os melhores espermatozoides, juntamos e formamos um embrião. Cultivamos esse embrião na estufa e depois nós colocamos direto dentro do útero. A gente não depende da tuba. Você pode não ter a tuba, você pode não ter a tuba aqui, não importa. A gente não depende da tuba para fazer uma fertilização in vitro. Inclusive, em 1978, quando foi feita a primeira fertilização in vitro de Louis Brown, a mãe de Louis Brown, que foi esse bebê que nasceu da FIV, a primeira FIV do mundo, ela não tinha trompa. Ela já tinha passado por várias cirurgias, já tinha perdido as duas tubas, e ela não ia conseguir engravidar se não fosse dessa forma. E aí eles fizeram a fertilização in vitro e aquele bebê nasceu. Então, a indicação mais clássica de fertilização in vitro é para fator tubário. É para obstrução tubária bilateral. Então, hoje, o tratamento de escolha para obstrução tubária é a fertilização in vitro. E aí vocês vão me perguntar, mas e cirurgia? Não dá para tentar operar e melhorar essa tuba? Existe esse procedimento. Inclusive, lá em 1978, antes de desenvolverem a fertilização in vitro, esse era o tratamento que existia. Era tentar fazer cirurgia e tentar melhorar. Por que hoje nós falamos tão pouco de cirurgia tubária e falamos tanto de fertilização in vitro? Porque os resultados da cirurgia é muito ruim. Lembra que eu falei que não é só uma questão de posição da tuba, que também tem uma questão de função? A tuba pode estar obstruída, mas vocês acham que o que fez a tuba ficar tão doente que obstruiu ela também não prejudicou a função? Será que os cílios estão conseguindo bater bem? Será que a movimentação dela está boa? Em geral, não. Por isso que a grande maioria das pacientes que me procuram no consultório com um diagnóstico de obstrução tubária,
nós acabamos indicando a fertilização in vitro. Não é impossível fazer a cirurgia. Claro que você precisa ver se a obstrução está acontecendo aqui no começo ou aqui no final. Você precisa ver se é só uma questão de posição da tuba ou se ela também está totalmente tortuosa e novelada. Então, são vários critérios. Algumas pacientes fazem a cirurgia e conseguem engravidar. Mas tem pacientes que eu olho o exame e falo, olha, a gente vai te expor a um risco, você provavelmente não vai conseguir engravidar, e isso só vai te trazer mais estresse, ansiedade, a gente vai perder tempo. Então aqui é uma coisa muito individualizada. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu estou atendendo uma paciente de 25 anos, que está tentando engravidar há 2 anos, você vê que tem uma obstrução, que um lado está obstruído, o outro está um pouco verticalizado, mas a tuba não está tão dilatada, a tuba não está tão danificada. Esse caso, provavelmente a gente vai pensar em fazer a cirurgia. Vamos dar uma chance para ela, ela é jovem. A tuba não está num estado tão ruim. Agora, quando eu tenho uma paciente de 40 anos, que eu tenho uma obstrução tubária bilateral, tenho uma tuba que está totalmente dilatada, totalmente tortuosa, se eu propor uma cirurgia, depois da cirurgia, recuperação, primeiro, a gente nem sabe se a cirurgia vai dar certo. Segundo, mesmo que dê certo, você vai pensar, você vai analisar, você vai esperar um tempo. Não adianta também fazer a cirurgia e esperar mês que vem engravida. Não adianta. Você precisa passar por várias tentativas. Aí você vai fazer uma fertilização com 41, 42 anos. Às vezes o que você conseguiria engravidar com 40, agora com 41, 42 não vai dar certo. Então vejam que não existe uma resposta única. Nós vamos colocar várias coisas na balança para tentar decidir qual que vai ser o melhor caminho para cada tipo de paciente. Tudo bem? Então, algumas situações nós vamos pensar em fazer uma cirurgia, em algumas situações nós vamos pensar na fertilização in vitro, mas hoje, em geral, a fertilização in vitro tem mais espaço do que a cirurgia. As indicações são melhores. Tudo bem? A última coisa que eu vou falar para vocês é em relação à hidrossalpinge. Hidrossalpinge é quando a tuba está tão doente, ela está tão danificada, que ela começa a dilatar e começa a produzir um líquido que é tóxico para o embrião. É um líquido que atrapalha uma gestação espontânea. Então, quando nós temos a hidrossalpinge, aí sim é obrigatório fazer a cirurgia. Só que a cirurgia vai ser para tirar aquela trompa. Aquela trompa está tão doente que mesmo que eu tente recuperar ela, essa paciente não consegue engravidar por essa trompa. Então, nessa situação, quando existe o diagnóstico de hidrossalpinge, a gente faz a cirurgia para conseguir a gravidez, seja de forma espontânea, seja de fertilização in vitro. Então tem um trabalho bem interessante, isso já foi feito várias vezes, existe uma meta-análise sobre isso. Então lembrem, meta-análise é quando eu pego vários estudos, junto todos os estudos e chego numa conclusão. Esse é o melhor tipo de evidência científica, porque aí eu pego o centro que fez nos Estados Unidos, um centro da Europa, um centro no Brasil, e aí eu junto todas as informações, reúno aquelas informações e aí eu encontro a melhor evidência científica. E para a hidrossalpinge existem 2 meta-análises, pelo menos que eu me lembro de cabeça, e as 2 concluíram a mesma coisa. Quando eu estou fazendo uma fertilização in vitro, então eu não estou nem contando com aquela tuba, eu vou fazer uma fertilização in vitro e eu diagnostico uma hidrossalpinge, quando eu não faço a cirurgia, eu falo, não, vamos assim mesmo, vamos tentar engravidar com a hidrossalpinge. Quando eu faço isso, em metade dos casos que engravidariam, a paciente não vai engravidar. A nossa taxa de gravidez cai pela metade. Então, mesmo fazendo a fertilização in vitro, quando tem hidrossalpinge, a taxa de gravidez cai muito. Então, nessas situações, nós fazemos a cirurgia, independente se é para gravidez espontânea ou para a fertilização in vitro. Às vezes, um lado está super saudável, mas o outro está com hidrossalpinge. Eu tiro aquela tuba que tinha hidrossalpinge e muitas vezes a paciente consegue engravidar de forma espontânea. Agora, se os 2 lados estão doentes, aí a gente vai, por exemplo, tirar os 2 lados. Obviamente, essa paciente vai sim precisar de uma fertilização in vitro. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Eu já falei mais do que eu gostaria. Eu quero abrir agora para dúvidas de vocês. Eu vou tentar responder primeiro as dúvidas em relação à fertilização, a fator tubário, a alterações nas tubas. E aí depois eu vou respondendo todas as dúvidas que tiverem. Então podem vir me mandando. Enquanto vocês vão mandando as dúvidas, eu vou repetir o recado que eu dei no começo da live, que eu sei que tinha bastante gente que ainda não estava aqui. Então eu vou repetir. Hoje eu abri
um desafio, inscrições para o desafio da fertilidade. O que é o desafio da fertilidade? Eu percebi ao longo desses anos de prática e muito também das lives que eu tenho feito e das respostas que vocês têm me dado, que a jornada de uma mulher, de uma tentante, da mulher que está tentando engravidar, desde o momento que começa aquela dificuldade até conseguir a gravidez, seja de forma espontânea, seja num tratamento mais simples, como uma inseminação, ou seja num tratamento mais complexo, como a fertilização in vitro, esse caminho, algumas mulheres sofrem muito nesse caminho. E tem outras que conseguem levar de uma forma mais leve, mais tranquila. E aí eu comecei a perceber que existe um padrão, existem algumas mulheres que conseguem realmente ter essa vida, essa jornada mais leve, e tem outras mulheres que sofrem muito. Então, pensando em tudo isso, eu reuni um passo a passo de uma forma que sim, que é possível facilitar a vida de vocês. Não é que esse desafio vai fazer com que você engravide. Talvez eu vou dar dicas ali sim, que vai ajudar e vai aumentar a sua chance de gravidez. Mas o objetivo é mostrar um caminho melhor para você conseguir a gravidez. E isso vai ser de um passo a passo com 10 passos. Esse vai ser um evento gratuito e online, 100% online e 100% gratuito. Para participar do desafio da fertilidade, assim que acabar a live, vocês vão lá no link que vai estar na minha bio, vão clicar lá e vão para uma página de inscrição. Vocês vão colocar seu nome, vão colocar o seu e-mail, e aí vai precisar fazer um processo de confirmação, vai respondendo e-mail, mas fazendo isso vocês vão conseguir se inscrever. Eu vou passar o passo a passo, muito do que eu estou falando aqui na live, eu vou falar lá com mais detalhes, e eu vou traçar um caminho para vocês para facilitar essa jornada. Então fica aqui meu convite para vocês, isso vai acontecer do dia 20 ao dia 23 de abril, mas não perca tempo e se inscreva hoje, senão você corre risco de esquecer, vai passar, essas coisas de quarentena, um monte de coisa acontecendo. Então, acabando a live, vocês se inscrevam lá, vai ser um evento 100% online e 100% gratuito. Então tá bom, tô vendo aqui o pessoal, quero participar, ótimo. A presença de vocês é fundamental. A gente já tem mais de 100 pessoas que se inscreveram. Antes de começar a live, eu abri hoje as inscrições para esse desafio da fertilidade e já tinha mais de 100 pessoas inscritas. Então, não perca a sua vaga, se inscreve lá que vai ser muito especial. Estou preparando isso com muito carinho, a gente vai falar de muitas coisas importantes. Então, se inscreva lá, tá bom? Então, vamos lá. Estou vendo aqui o pessoal falando que foi boa, ótima explicação, excelente, muito bom, obrigado. Obrigado por esse retorno. A Pri mandou aqui. A tuba se apresenta verticalizada na esterossalpingografia fixa, ou a tuba é móvel? Depende. A tuba pode estar verticalizada e estar móvel, ou ela pode estar fixa, mas em geral ela fica fixa. Para ela ficar nessa posição, virada para cima, essa não é a posição normal dela. Então se ela está aqui virada para cima, provavelmente tem alguma coisa puxando, tem uma aderência, tem alguma coisa que está atrapalhando o funcionamento normal. Então, a tuba verticalizada pode sim ser um fator que justifica a dificuldade para engravidar. Então, com a trompa, acho que provavelmente quis dizer obstruída, com hidrossalpinge, tem que tirar a trompa, mesmo a outra estando normal. Então, quando você tem uma tuba que tem a hidrossalpinge e a outra tuba normal, você só tira a tuba doente. A tuba é um órgão super precioso, porque se eu tirar as duas tubas, obrigatoriamente aquela paciente vai ter que fazer a fertilização in vitro. Então, nós só vamos propor a retirada das duas tubas se a gente tiver muita certeza que as duas estão doentes, que as duas estão com hidrossalpinge. Agora, se uma está normal e a outra está com hidrossalpinge, a gente tira aquela que está doente, deixa a que está saudável no lugar e muitas vezes a gente consegue uma gestação espontânea. Tudo bem, Viviane? Vê se eu respondi sua pergunta, vê se ficou claro. Priscila mandando, tem obstrução esquerda e SOP. Há um ano fiz uso de Clomid, fiz um ano de Clomid e nada. Agora Indigogonal. O que você me fala? Então, primeiro, ninguém deve tomar um ano de Clomid. Tá? Recado para todo mundo aqui. Eu sei que o Clomid é uma medicação barata, que você compra sem receita. Se você entrar na internet aí você vai ver como é que usa. Às vezes mesmo o médico não fala direito, você não sabe. Não é para usar Clomid por mais de 6 meses. Tá? Primeiro porque não faz sentido do ponto de vista fisiológico. Se em 6 meses você não engravidou tomando Clomid, é quase impossível você engravidar depois desses 6 meses. Não é que é impossível, mas é quase. É muito raro uma paciente engravidar no 7º, 8º, 10º
tentativa com Clomid. Primeira coisa. O Gonal pode ser utilizado. Agora, o que a gente tem que perceber? Uma das tubas já não está funcionando. E aí eu sempre tento fazer esse raciocínio comigo. Olha, a paciente tem 2 fatores de infertilidade. Tem uma tuba que não funciona bem e não ovula. Tem a síndrome dos ovários policísticos. Usando o Clomid, teoricamente, a gente corrigiu o problema de ovulação. Eu vou considerar que você estava menstruando regular usando o Clomid. Se você corrigiu um dos problemas e a gravidez ainda não aconteceu, o que me faz pensar? Provavelmente, o outro problema é muito mais importante do que eu estava julgando. Então, se um lado está obstruído, por que o outro também não está doente? Será que o corpo humano tem uma barreira no meio e que afeta um lado e não afeta o outro? Claro que não. Se está afetando de um lado, pode ser que afetou do outro, pode ser que não está obstruído, mas será que essa tuba não está tortuosa? Ela não está enovelada? Não tem alguma área que sugere que exista uma aderência? Então, sim, o Gonal pode ser utilizado, mas na maioria das vezes, depois de 1 ano de tentativa, que você usou medicação, teve a relação no momento certo e a gravidez não aconteceu, é muito improvável, na minha opinião, eu não conheço o seu caso, estou falando de um caso genérico. Uma paciente que usou 1 ano de Clomid e não engravidou, fazendo o controle de ultrassom, fazendo o monitoramento, tendo a relação no momento certo, é muito improvável que engravide usando o Gonal, que é uma gonadotrofina, que são as injeções. Muito possivelmente a gente vai precisar passar para o próximo nível de tratamento, a gente vai precisar passar para uma fertilização in vitro. Então, o pessoal falando que se inscreveu, ótimo, legal. Se inscreveu para participar do desafio, muito bom. Então vamos ver, a Ana Marta mandou: doutor, já fiz esteroscopia há 10 anos, na época eu engravidei naturalmente, mesmo com obstrução do lado direito. Estou tentando o 2º filho. Você sugere que eu preciso fazer de novo esse exame? Sim, eu sugiro que precisa fazer a investigação completa. Todos os exames seus, dosagens hormonais, a esterossalpingografia. Esteroscopia não necessariamente, depende do achado que foi na época, depende do ultrassom, depende do resultado da esterossalpingografia. E também o espermograma. Ah, mas a gente já teve um filho, precisa repetir o espermograma? Sim, porque com o passar do tempo, a qualidade do sêmen também cai. Então precisa fazer todos os exames de novo, inclusive a esterossalpingografia. Nessa situação, 10 anos é muito tempo. Se você vai investir num tratamento de baixa complexidade, tentar engravidar em casa, ou fazer um coito programado, uma inseminação, com certeza a gente precisa avaliar as suas tubas. Então aqui, Soares mandou: ovulei pelo lado direito e tive uma ectópica na trompa esquerda. Pode acontecer isso? Pode. A gente acredita que a tuba só pega o óvulo daquele lado. E isso, com certeza, é o mais provável de acontecer. Agora, essa questão da tuba pegar o ovário do outro lado, sim, pode acontecer. Eu já vi isso acontecendo. No seu caso, a dúvida que eu ficaria é o seguinte: será que a tuba captou daquele lado e o embrião migrou para o outro lado? Ou se foi a tuba do lado esquerdo que pegou? Vou explicar melhor, peraí. Deixa eu fazer o desenho aqui que vai ficar mais claro. Não me abandonem, hein? Fiquem comigo. Então, vamos lá. A gente tem aqui, então vamos considerar essa situação. Tem o útero, tuba de um lado, tuba do outro. A paciente ovula de um lado. O óvulo está vindo por aqui, encontrou o espermatozoide, formou um embriãozinho. O embriãozinho vem caminhando para cá e ele chega no útero. Pode acontecer do embrião vir para cá. Em vez de ele grudar no útero onde ele deveria grudar, ele vem, infelizmente, ele pode vir para cá. E aí grudar aqui e fazer uma gravidez ectópica aqui. Então a minha dúvida no seu caso é se a tuba do outro lado que pegou o óvulo ou se o embrião conseguiu migrar e infelizmente foi para a tuba do outro lado. A grande verdade é que não faz muita diferença. Sim, fica claro que você tem um problema tubário, o que não necessariamente indica uma fertilização in vitro, precisa fazer uma esterossalpingografia nova. Eu não sei se você operou essa tuba ou não, mas a gente precisaria fazer uma boa avaliação aí da sua tuba, do seu caso, para entender muito bem. Então, vamos ver. Gleice mandou: tem diferença entre Clomid e letrozol? Pelo ultrassom seriado, eu vi que um óvulo mais do lado que tive aderência. Existe algo que eu faço para ovular do outro lado? Não. Então, primeiro, Clomid e letrozol são medicações diferentes, a droga é diferente, o mecanismo de ação é diferente.
Cada medicação vai ser indicada para um tipo de paciente. Infelizmente, não tem como a gente escolher o lado que vai sair o óvulo. Infelizmente. Tem paciente que ovula sempre do mesmo lado, quando a gente estimula, tem paciente que alterna os lados, tem paciente que faz 3 vezes de um lado, uma vez do outro. Então, infelizmente, a gente não consegue selecionar. Viviane perguntou o que causa hidrossalpinge. As mesmas coisas que causam doença tubária podem causar hidrossalpinge. As principais são uma infecção por clamídia nessa tuba ou endometriose. As duas coisas podem causar a hidrossalpinge. A Ana Marta mandou, não foi esteroscopia, foi hidrossalpinge. Ó, isso aí. Então, perfeito. Eu acredito que sim, precisa repetir todos os exames, inclusive a esterossalpingografia. Então, Jana mandou, doutor, mesmo com esterossalpingografia normal, quem já teve ectópica anterior, continua com as chances aumentadas de ter outra ectópica? Sim. Vejam, e isso vai reforçar ainda mais aquilo que eu tinha falado no começo da live, no meio da live. A esterossalpingografia, ela mostra o formato da trompa, ela não mostra a função da trompa. A gravidez ectópica é quando o embrião vai grudar fora do endométrio, fora da cavidade uterina. Pode ser na trompa, pode ser no ovário, eu já vi no intestino, já vi na parte posterior do útero. Então, assim, gravidez ectópica é quando o embrião gruda em outro lugar. Eu estou imaginando que você está falando aqui que teve uma ectópica provavelmente tubária, que é a principal localização das gestações ectópicas. Muito possivelmente existe um problema de função aí. Pode ser que foi um azar e que teve essa gestação ectópica e que a próxima vez não vai ter. Se Deus quiser, é isso que vai acontecer. Mas, uma vez que você tem a gravidez ectópica, você aumenta muito o seu risco. Tem estudos que falam até 25% de chance de ter uma nova ectópica. Então, uma mulher que já teve a gravidez ectópica e engravida de novo, a gente precisa tomar muito cuidado para que ela não tenha uma nova gestação ectópica. Engravidou, tem que fazer rápido o exame de gravidez, tem que fazer ultrassonografia precoce, tem que manter uma vigilância muito importante, porque gravidez ectópica é uma situação que a mulher pode correr risco de vida. Pode ter um sangramento e pode ser uma situação muito grave. Então, toda mulher que já teve gravidez ectópica tem que fazer um monitoramento muito importante. E eu quero explicar uma outra coisa que eu não falei na live, que é o seguinte: tem algumas pacientes que me trazem um laudo de obstrução tubária, então fez a esterossalpingografia e teve uma obstrução tubária. E aí eu converso com ela, explico e falo, então a indicação aqui vai ser uma fertilização in vitro. E aí muitas delas me perguntam, mas doutor, não dá pra gente tentar uma inseminação? Porque a inseminação é um tratamento um pouco mais simples, usa menos medicação, um tratamento mais barato. E elas me perguntam, será que não dá para fazer uma inseminação? O que vocês acham? Me responde aí. Me responde aqui. Comentou, não sei, dá para fazer, não dá para fazer. Manda a opinião de vocês. Vocês acham que daria para a gente tentar fazer uma inseminação intrauterina, uma inseminação artificial? Ou não? Precisa fazer necessariamente uma fertilização in vitro. Manda para mim o que vocês acham. Que eu vou explicar isso para vocês. Isso aqui é super importante. Tô vendo o pessoal falando, não, outro não sei. Então vamos lá, vou explicar isso. Isso aqui é fundamental, tá? Vamos lá. Vamos imaginar, então, essa paciente que ela tem uma obstrução tubária bilateral. Tá? Aqui a trompa dela tá fechada. Então aqui tá fechado. Aqui tá fechado. Quando nós vamos buscar uma gestação espontânea, o ovário aqui vai soltar o óvulo vai ficar aqui. O espermatozoide vai vir por aqui. Ele consegue passar esse caminho? Não consegue, porque está fechado. Certo? Quando nós fazemos uma inseminação, nós estimulamos a ovulação para o ovário soltar um óvulo, às vezes 2 óvulos. Nós pegamos o sêmen no laboratório, melhoramos a qualidade do sêmen e pegamos o sêmen e colocamos aqui dentro. Então, aqui é o colo do útero, aqui é a vagina. Nós colocamos o sêmen, a gente passa pelo colo do útero e coloca ele aqui. Ele precisa continuar esse caminho. Quando tem a relação sexual, o homem ejacula aqui, ele passa colo do útero e vem por aqui, para encontrar, pela tuba, para encontrar. Na inseminação, a gente deposita o espermatozoide aqui, dentro do útero. Mas ele precisa ainda passar pela tuba. Então a resposta é não.
não dá para fazer inseminação artificial, inseminação intrauterina, quando existe uma obstrução tubária bilateral. É jogar dinheiro fora, é perder tempo. Não é para fazer esse tratamento quando existe obstrução. Então, sempre que existir uma obstrução tubária bilateral, a gente tem basicamente duas alternativas: cirurgia e fertilização in vitro. Não tem outra solução. E, em geral, o melhor tratamento vai ser a fertilização in vitro. De novo, cada caso vai ser avaliado de forma separado, cada caso vai ser avaliado de forma individual, mas a inseminação, com certeza, não é um tratamento. Então a Gracinda falou, meu médico não quis fazer inseminação, sugeriu a fertilização in vitro. Perfeito, seu médico está perfeito. É isso mesmo, não é para fazer inseminação. Não adianta você ficar tentando outros métodos que, infelizmente, não tem jeito. Tudo bem? Então vamos ver mais dúvidas. Aqui a Val que mandou, porque precisa das trompas para inseminação. Perfeito, é isso mesmo, entendeu direitinho. Shirley mandou uma dúvida aqui. Tive uma gravidez ectópica rota, quase morri devido à hemorragia interna. Tirei a trompa esquerda, estou menstruando todo mês. Isso é sinal que estou ovulando ou não? Boa pergunta. Inclusive uma mulher me mandou uma dúvida. Doutor, eu estou menstruando, isso significa que minhas tubas estão saudáveis? Isso não tem a ver. Então, a menstruação não tem relação com a tuba uterina. Se a mulher tira as duas tubas, ela continua menstruando normal. Se ela tira os ovários, aí para de menstruar. Se tira o útero, para de menstruar. Então a menstruação ela vai estar ligada a duas coisas. A produção de hormônios pelo ovário e pela presença do útero, pelo endométrio saudável. Quando você, por exemplo, você me contou aqui, teve uma gravidez ectópica rota, precisou tirar. Rota é quando ela rompe e começa a sangrar. É isso que quer dizer para quem não entendeu. Começa a sangrar. A gente tira aquela trompa. Se a mulher está menstruando regular, isso é um sinal que ela está ovulando regular. Então, pode ser que tenha aí a outra trompa esteja funcionando? Pode. Pode ser que esteja obstruída? Também pode, eu não sei. Como que a gente vai descobrir isso? Como que a gente vai solucionar esse mistério? Fazendo um exame chamado histerosalpingografia. Aí a gente vai conseguir saber se essa outra tuba está funcionando bem ou não. Agora, se você está menstruando todo mês, isso sim é um sinal que você está ovulando todo mês, isso é um ótimo sinal. Mandaram aqui uma outra dúvida. O exame da histerosalpingografia dá o diagnóstico preciso para hidrossalpinge ou só diz se as trompas estão obstruídas? A histerosalpingografia, ele não dá o diagnóstico preciso de hidrossalpinge. A gente vai fazer o diagnóstico de hidrossalpinge com 2 outros exames, com ultrassom transvaginal ou com ressonância magnética. O que a histerosalpingografia pode fazer é sugerir que exista uma dilatação da trompa. Só que ele não faz diagnóstico. Então, às vezes, a paciente me traz um exame e eu falo, olha, essa tuba está meio dilatada, pode ser que tenha uma hidrossalpinge, vamos fazer ultrassom. Eu levo ela para o ultrassom, não vejo dilatação. Peço uma ressonância, não vejo dilatação. Não era hidrossalpinge. Então, sempre que a histerosalpingografia sugerir hidrossalpinge, tem que fazer o exame confirmatório. O exame confirmatório é ou ultrassom ou ressonância magnética. Então o Gleice mandou, doutor, no meu caso, que eu ovulo mais do lado da aderência, inseminação resolve? Tem que ver vários fatores para decidir qual que é o melhor tratamento no caso de vocês, qual que é a idade, qual que é o tempo de infertilidade. Agora, se você tem uma obstrução de um lado, fazer a inseminação não faz com que eu escolha o lado que vai sair o óvulo. Eu simplesmente vou pegar o sêmen e vou colocar aqui, dentro do útero. Se um lado está obstruído, o outro lado está funcionando e você ovulou do lado obstruído, provavelmente a gravidez não vai acontecer. Por isso que é um tratamento bem questionável para paciente que tem um fator tubário. Então, vamos lá, André mandou, doutor, já tive 3 vezes na UTI, 2 vezes entrei em coma, você acha que algum remédio pode me afetar? Depende por que você ficou na UTI, depende qual que é o problema de saúde base para engravidar. Tudo aqui a gente está falando de gravidez, e é óbvio que isso é um sonho de todas as mulheres, mas infelizmente existem situações que uma gravidez põe em risco de saúde muito grave qualquer mulher.
Então a gente precisa entender qual que é a doença de base. Tem situações que sim, que a gente vai pensar numa gravidez, e tem situações que não. Tem situações que, independente qual é o fator de infertilidade, independente de qualquer coisa, o mais importante é a vida da mulher. Não adianta a mulher engravidar e morrer no parto. É uma situação muito triste, que pode acontecer, mas a gente tem que tomar todos os cuidados. Então a gente precisa entender muito bem qual foi a causa desse seu problema. Então, vamos lá. Chile mandou. Esterossalpingografia é indicado apenas no caso de gravidez ectópica? Não. A esterossalpingografia é um exame básico para todos os casais que estão tentando engravidar e não estão conseguindo. Qualquer paciente que tem diagnóstico de infertilidade é obrigatório fazer esse exame. Antes de fazer qualquer tratamento, antes de tomar remédio, antes de tomar qualquer coisa, antes de fazer fertilização in vitro, não importa. Todo casal que está tentando engravidar e que não está conseguindo precisa fazer uma esterossalpingografia. Assim como precisa fazer dosagens hormonais, assim como precisa fazer espermograma. Então, a Valkyria mandou. Valky mandou. A esterossalpingografia deu hidrossalpinge, a ressonância não deu. Então, provavelmente não tem. Claro que merece uma vigilância importante, mas se o exame confirmatório não deu, a princípio a gente não precisa pensar em fazer cirurgia. Tô quase acabando meu tempo aqui na live, eu tô vendo que tá vindo outras perguntas e chegaram umas 2, 3 perguntas em relação a trombofilias. Eu fiz uma live na semana passada sobre trombofilia, tem 1 ou 2 semanas, agora eu já não me lembro. Eu vou disponibilizar amanhã essa live. Para quem não viu, para quem não acompanhou, entra lá no meu canal no YouTube, você digita lá Dr. Alexandre Mente Fértil, que é meu canal no YouTube, e você consegue encontrar. Eu acho que vai acabar o tempo aqui, eu não vou conseguir mais responder perguntas, eu não quero parar na metade de uma explicação. Então, eu vou parar aqui as perguntas e deixar, de novo, o último recado: participem do desafio da fertilidade. Eu vou passar para vocês um passo a passo de como você pode facilitar o seu caminho até a gravidez. Eu vou te dar estratégias muito importantes que eu tenho certeza que vão te ajudar. O desafio da fertilidade vai acontecer do dia 20 ao dia 24 de abril. Convide outras amigas, convide quem você achar que pode se beneficiar. Vai ser um evento 100% online, 100% gratuito, que como eu falei, eu vou dar os 10 passos para facilitar o seu caminho até a gravidez. Se você está aqui nessa live, é porque você está se importando com a sua saúde, você está preocupada com a sua saúde, com você mesmo, com a sua fertilidade, e eu tenho certeza que o desafio da fertilidade vai te ajudar nesse processo. Vai te ajudar nesse caminho até conseguir a gravidez. Então não fique de fora, a gente já tem muitas mulheres que estão inscritas para participar disso, que realmente se comprometeram a melhorar a sua saúde reprodutiva, e eu quero que você faça parte também. Então, acabando agora aqui a live, vai lá na minha bio, clica no link, lá vai estar escrito Desafio da Fertilidade, você clica no link, entra no Desafio da Fertilidade, coloca seu nome e seu e-mail para garantir a sua vaga, tá bom? Eu espero todas vocês lá. A partir de semana que vem vamos voltar às lives de segunda e de quinta-feira. Então fiquem de olho aqui nos conteúdos. Live de trombofilias eu vou colocar amanhã no ar, provavelmente no período da tarde. Então quem quiser saber mais sobre isso também entra lá. Muito obrigado pelas perguntas. Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Voltei com o flip chart, que fazia tempo que eu não trazia ele aqui, mas achei que hoje era importante. Muito obrigado de novo pelas perguntas, muito obrigado pelo carinho durante a live que vocês me mandaram. De coração eu agradeço vocês, tá bom? Um beijo, se cuidem, continuem em casa, continuem se cuidando. Tchau, tchau.